Josué capítulo 3, diz assim, amados. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e siga a arca. Contudo, deixem que a distância cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproxime dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levante a arca da aliança e passe adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saiba que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem à margem das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouça as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigaseus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus e o Senhor de toda a terra tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu de suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes levaram a arca da aliança e iam adiante do povo. E quando os levaram para a arca, chegaram ao Jordão. E eis que seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras durante todo o tempo da colheita. E as águas se vinham de cima, pararam de correr. Levantaram-se no montão, uma grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Amém. Poder sentar abaixo. Glória a Deus. Lições maravilhosas podemos aprender nesse texto. E ontem à noite estávamos conversando com Deus sobre algumas coisas, e Deus nos fez um pouco andar um pouquinho nessa passagem bíblica. E eu praticamente não sou assim, né? Eu preciso entender aquilo que Deus falou comigo para que eu possa também explicar com facilidade para outras pessoas. Porque às vezes pregar não é simplesmente trazer uma palavra, é você compartilhar a palavra. Essa é a palavra mais exata de uma pregação. E tem várias coisas aqui que nós podemos aprender hoje nessa passagem bíblica, que
Às vezes nós lemos ela de uma forma tão rápida e assim fazemos e não entendemos a exatidão que Deus às vezes quer falar conosco. Aqueles detalhezinhos que parecem tão, tão obscuros e tão abstratos que a gente não consegue entender, né? O que Deus verdadeiramente quer falar conosco. Que a Bíblia, na verdade, ela é um livro que Deus continuamente fala conosco. E aqui temos alguns princípios importantes que Deus quer nos ensinar aqui. Mas antes de nós falarmos desses princípios, é bom entendermos até onde Josué chegou até aqui. Primeiramente, para substituir um rei, um líder no patamar, na forma que era o exército, não era simplesmente. Imagine só, você substituiu um homem que falava face a face com Deus. Como é que você vai substituir um homem desse? Né? Teria que ter uma coisa muito clara de Deus para poder substituir Moisés. Não é simplesmente. O povo via em Moisés praticamente o reflexo da glória de Deus na vida deles ali. E agora, Moisés morre e Josué agora está para assumir. Mas antes de assumir, Deus dá algumas diretrizes para Josué. E nós vamos ver no capítulo 1, algumas coisas que não vamos falar aqui exatamente sobre isso, mas Josué, ele começa a falar com Josué, olha, sabe o meu servo Moisés, ele morreu, mas assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei com você. E aí depois que ele fala tudo isso, ele fala assim, você vai passar no Jordão, porque eu vou estar com você. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, amado, é como é que Josué vai explicar isso para o povo, né? Como é que você explicaria isso para o povo que estava acostumado com um líder chamado Moisés? Ó, eu sou rei agora, tá, gente? Agora eu sou líder de vocês. Meu Márcio, como é que fala isso agora? Agora eu sou líder de vocês, tá, gente? Ó, me seguem. Às vezes acontece isso, como nós já estávamos conversando aqui no início, aqui, os irmãos, né? Pessoas entram e quer dizer que eu sou líder, né? Não é simplesmente isso, né? Um líder, ele tem que demonstrar algumas coisas para provar que ele é líder. Ninguém é líder de um estalo de dedo. Líder, ele é um processo. Liderança é um processo. Já que também Josué participava desse processo. Diz a Bíblia que ele sempre estava na tenda de Moisés, buscando instrução de Moisés. O Josué não era uma pessoa boba, né? Ele era esperto, ele estava buscando instrução, porque de alguma forma Deus estava impulsionando que um dia poderia ser ele o rei, o grande líder de Israel. Mas aí alguma coisa que nós podemos aprender aqui, né? Primeiramente, no versículo 5 do capítulo 1, olha só, ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Ninguém vai poder resistir, porque eu não vou deixar você, eu não vou abandonar você, né? Porque para eu seguir uma diretriz de Deus, eu preciso ter algo que Deus venha me sustentar. Nada. Eu não posso entrar lá de cara limpa, dizer que eu vou agora liderar. É a mesma coisa você pegar uma igreja, dirigir uma igreja, assistir mesmo uma pessoa, fez uma publicação lá em Itaguaí, falou que estava alugando um salão da igreja. Quem quiser abrir a igreja de Itaguaí, tem um salão para alugar, viu? Aí eu falei assim, ó, misericórdia, né? Aí eu brinquei com essa pessoa, não quero não. Muito obrigado. Aí, mas aquela brincadeira, porque a gente tinha uma certa amizade. Mas está assim hoje. Pessoas querem abrir um salão e dizer que são líder. Não é simplesmente isso, é um processo. Para eu ser líder de uma igreja, para eu ser líder de alguma coisa, eu preciso primeiramente demonstrar isso. Né? Ninguém é pastor de uma hora, de um dia para o outro. Ninguém é. Isso é a realidade. Vejamos alguns casos da Bíblia. O próprio Davi, olha só o exemplo de Davi. Davi, quando chega lá para ser ungido rei de Israel, ele não foi, assumiu logo o reinado de Israel. Passou-se mais de 10 anos para ele pudesse assumir aquele reinado. E mesmo assim, passou por vários processos. E fala processo nisso, né? Quantas vezes ele sofreu muito para isso.
Não é à toa que alguém vai subir o reinado. Então, também, da mesma forma, também com Josué. Não seria assim do lado do outro. Outra coisa que também podemos aprender aqui, no versículo 6. Seja forte, corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar lá. Porque, irmãos, se coloque no lugar de Josué. O homem estava tremendo. Eu tremeria. Mais de milhares de pessoas para ir assumir. No lugar de Moisés. Não é qualquer pessoa, não é qualquer líder, não. Está tremendo. Que isso, Senhor? Que isso? Não. Não, você vai, seja forte, seja corajoso. Você vai fazer esse povo herdar a terra. Para poder dar uma breve nessa introdução aqui, versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso para que tenha cuidado de fazer tudo segundo a lei. Segue os princípios que eu estabelecerei para você. Não entra nessa de querer fazer as coisas por si próprio, não. E aonde entram muitos líderes pagando preço. Porque não querem, sabe, fazer as coisas segundo os princípios elementares do Senhor. Para resumirmos aqui, aí no versículo 8, para podermos concluir essa parte. Não cesse de falar do livro dessa lei. Não fale nada que não seja da minha palavra. E é outro problema. É ensinarmos coisas que a qual a Bíblia não fala. Ensinarmos coisas que a Bíblia não nos orienta a dizer. Tem pessoas que dizem, Deus falou comigo. Já ouviu falar assim já? Né? Irmãos, e eu fico pé atrás quando alguém fala isso. Deus falou comigo. Né? Aí, o que diz ela, supostamente, que Deus falou com ela, não tem nada a ver com os princípios elementares da palavra. É como a nossa irmã aqui falou, a pessoa que não ama Deus, não ama os seus irmãos, como é que Deus vai falar com alguém que não ama o seu irmão? Né? Aí vai contrariar o que João disse. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, você é mentiroso. Já começa as coisas a ficar enroladas do lado dessas pessoas, né? Então tem coisas que a gente tem, é tudo que está aqui dentro. Né? Um tempo atrás estávamos conversando com alguém referente à Bíblia, e aí começou a entrar ali nos princípios de lei, a justiça e tal. Aí a pessoa começou a falar aquilo, falando daquilo. Deixa eu falar só, é o seguinte: segundo a lei você está certo. Não, tudo bem. Teria que acontecer isso. Mas segundo as Escrituras e o Evangelho, eu tenho que discordar de você. Não tem como fazer isso. Você está contrariando os princípios de Deus. Talvez, legalmente dizendo, talvez você poderia agir de uma forma legal. Todo mundo deve bater palmas. Mas, segundo os princípios do Evangelho, está completamente errado. Deus não pensa assim. Eu não tenho que pensar o que pensa o mundo. Eu tenho que pensar o que pensa Deus. O que ele disse? Os meus pensamentos não são os nossos pensamentos, e nem os seus caminhos são os nossos caminhos. E assim vai. E para poder dar sequência, até chegar ao capítulo 3, agora Josué, ele faz o seguinte: ele envia 2 espias para ir até Jericó. Para lá, eles fazerem uma supervisão, uma espionagem, o que eles poderiam, o que é Jericó, como é que é Jericó, como é que é o povo de Jericó. Nos ensinam uma coisa muito, muito interessante. Antes de nós irmos para qualquer batalha, antes nós temos que conhecer a estratégia de Satanás. Pensa que não, amado. O capítulo, eu não lembro agora, capítulo 2, verso 11 de 2 Coríntios, para a memória, fala que temos que tomar cuidado para não ignorar as artimanhas dele, os planos dele. Porque ele tem plano. E nós temos que conhecer os planos de Satanás para que nós, quando viermos a avançar na batalha espiritual, viemos sim saber o que vai em detalhe, amado. Vamos por nós, né?
Satanás ele nunca muda a sua forma de atacar. Já perceberam isso já? Ele não muda. Os planos dele sempre são os mesmos. Ele não tem estratégia. Né? A estratégia dele é nos apagar da palavra. É nos eliminar o nosso foco na palavra. Esse é o projeto dele. Porque ele sabe que quando nós saímos fora do propósito de Deus, nós vamos ser ludibriados, enganados por ele. Mas a estratégia é a mesma. Mudou apenas o palco. Não é mais o Éden. É a terra. Não é mais Adão e Eva. Somos nós. Só mudou as pessoas. Só mudou o palco. Mas a forma, o contexto, o roteiro, na verdade, que ele usou contra Eva e contra Adão, é o mesmo roteiro que ele ainda usa nos dias de hoje. Só cai porque, infelizmente, as pessoas estão fora dos padrões bíblicos. E Josué, sabiamente, quis saber e conhecer os seus inimigos. Bom, e agora chega já margem do Rio Jordão. O capítulo 3, na verdade, é um capítulo muito rico em princípios e ensinamentos. E nós, a cada dia, precisamos aprender mais. Eu falo que a Bíblia Sagrada, quanto mais é lida, muito mais ainda vamos precisar de mais entendimento. Ela é um livro fantástico. Eu fico, triste quando alguém diz que a Bíblia foi escrita por homem. Eu vou apoiar. Mas uma coisa é certa. A Bíblia é um livro extremamente espiritual e divino. E devemos crer nela piamente, completamente, sem precedente. Podemos ler, aprender. Aqui, o capítulo 3 é um capítulo que narra a travessia do povo de Israel pelo Jordão, e é um momento crucial na conquista na terra prometida. Tudo dependia do que Deus, do que o povo, da reação que o povo ia ter nessa travessia. É um ponto crucial. Já viu aquele ponto crucial que todos nós precisamos ter? É aqui. Todos nós passamos por esses momentos cruciais. É justamente esses pontos que nós temos que vigiar muito, estar muito bem atento, para que não vamos sair nem um tiquinho sequer desses momentos da vida. Essa travessia não era apenas um ato físico, mas também um sinal de fé e obediência a Deus. Toda a Bíblia, ela é feita por fé. Quem não tem fé, desiste de ler a Bíblia. Você não vai ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro maluco. É um livro doido. Vai pegar um jovenzinho de 1,5 metro para lutar contra um homem que quase 3 metros de altura. E fora a estrutura que o homem tinha. Uma coisa louca. É coisa de louco, amado. Mas é isso que Deus quer fazer. Faz que Gedeão, lute apenas com 300 homens para vencer milhares de inimigos. E quando eu li essa passagem, irmão, muitos anos atrás, eu ria, irmão Márcio? Eu ficava rindo pessoalmente, pastor. A loucura que Deus manda o povo dele fazer. Vai lá, acenda a tocha. O Gedeão fala, acende a tocha, gente. Me mandou acender, acende a tocha. Pega tamborins. Lata mesmo, pega lá, vamos dizer logo popular. Pega a latinha, um pauzinho agora. Ninguém perguntou nada. Nem pergunte. Só faça o que Deus mandou. Aí quando chegou lá para meia-noite, quando eu mandar você tocar, você toca assim da tocha e manda pauzinho na lata. E assim foi. O que aconteceu? Foi dessa forma que eles venceram os seus inimigos. Que coisa louca. É coisa de louco, mano. Não é qualquer um que faz isso, não. Imagina só, né? Olha lá, a travessia do Jordão
Foi um momento de grande expectativa e ansiedade para os israelitas, porque dependia desta passagem para eles entrarem na terra que Deus prometeu para eles. Josué 3 aborda temas e mensagens fundamentais que são essenciais para a vida espiritual do povo de Israel. Aprendemos aqui. A travessia do Jordão é um símbolo de transição e também de novos começos. Quer começar uma nova jornada na tua vida? Tem que passar pela travessia do Rio Jordão. Se não passar pelo Jordão, você não vai ter novos começos. Não vai conhecer coisas novas. Tem pessoas querendo conhecer coisas novas sem a passagem, sem a travessia. E nós vamos aprender aqui que essa travessia dependia justamente de fé e obediência. Se nós não obedecermos a Deus, se nós não tivermos fé, nós não vamos alcançar os novos começos. Tem coisas novas para a gente, coisas boas para todos nós. Ah, pastor, já cheguei a uma idade de, como diz aqui nossa irmã, desci, né? Desci 72, né? 2 anos. Eu nem sei se eu vou chegar lá, eu estou com 57, né? Eu fico imaginando, né? Eu chegaria até 60, né? Se eu chegar até 60, porque eu tenho um sonho, mano. Eu tenho um sonho, pastor, de chegar a 60 anos. É um sonho que eu vou realizar em nome de Jesus, se eu chegar até lá. Né? E quando eu chego no Guanabara, eu fico vendo aquele estacionamento de idoso. Aí eu disse assim, quando eu tiver com 60 anos, eu vou colocar meu carro aqui, ninguém vai se meter comigo. Né? É um sonho que eu tenho, pai. Cada um tem seu sonho, eu tenho esse meu sonho. Pô, deixa eu falar, né? Está na fila do pão. Na fila do pão. Agora, eu me lembro uma vez, eu montei um senhor com... Eu estava trabalhando de vigilante na época, no Correios. O senhor chegou lá. Terão, meu irmão, né? Não, terão. Aí eu sabia, eu vi que ele tinha uma idade já avançada. Eu disse, olha, senhor, se você quiser, tem ali a fila ali do... Aí só, enquanto eu estiver saúde, eu vou... Deixa eu ficar aqui nessa fila de aqui. Tudo bem, mas o senhor tem seu idade, tá? Se você quiser. Não, tudo bem, obrigado, tá, meu senhor? Obrigado, tá, meu jovem? Eu chamo de jovem, fico feliz. Aí, vamos. Aí depois que ele saiu, eu fiquei na porta, né? Curiosidade aumenta, né? Nunca vi uma pessoa curiosa. Aí ele... O senhor quer saber quanto idade eu tenho? Sim. Por favor, você me fala que a curiosidade não mata. Está me matando já, por favor. 90 e uns quebrados anos. Eu falei assim, o senhor poderia pegar sua água e depois trazer para beber? Eu não preciso beber nessa água, está muito boa essa água, está forte demais. Está entendendo? É assim, isso é vitalidade, é querer viver. Porque às vezes as pessoas pensam que é somente saúde. Tudo bem, eu acredito que a saúde ela é um ponto muito positivo para que alguém possa viver muitos anos de vida. Mas a tranquilidade, a vontade de querer viver, ela vai muito mais além do que propriamente a saúde. Isso é uma verdade. Vamos lá. No versículo 1 a 3 aqui nós podemos entender a preparação deles para a travessia do Rio Jordão. No versículo 1, aqui Josué nos apresenta como um homem em ação. Nós temos que ter ação. Se você quer avançar as linhas territoriais desse mundo demoníaco, nós temos que ter ação. Não é ficar parado passivamente, ver tudo acontecendo e falar assim, está tudo bem. Não. Na verdade, nem tudo não está bem. Nós não estamos bem. Vamos bater na cabeça assim, eu não estou bem, eu preciso melhorar, eu preciso avançar. Mas para ele tem que ter ação. Josué tinha ação. A segunda coisa aqui, que o comportamento dele pode ser um exemplo para todos nós da seguinte forma, né? A confiança em Deus. Tudo isso é fundamental. Se nós não confiarmos em Deus, não adianta virmos para a igreja, não adianta fazer nada. Temos que ter confiança em Deus. Confiança é fundamental.
A outra coisa que também aprendemos aqui, também no versículo 2, é que vemos que os preparativos envolvem uma preparação do povo de Deus, porque o povo também tinha que se preparar para esse evento da travessia. Não é somente o líder. A função do líder é primeiramente ter ação, ter fé, ser obediente, né? Uma pessoa confiante, mas também precisa incentivar e mostrar para o povo que também incentivar também o povo a ter a mesma fé. É por isso que a liderança é fundamental numa igreja, para o avanço da igreja. Me lembro que ainda, jovem ainda, na época, e estávamos nós fazendo uma livre, e aí começou a chover. Melhor chover não, começou a serenar. Aí o meu pastor, na época, né, disse: Wagner, olha só, vamos terminar esse culto logo, a livre, porque está querendo chover, me dá para pregar logo, para terminar isso logo. Eu sabia que ele ia fazer uma pregação de 2 minutos, né? Aí eu disse: não pode isso acontecer, né? Não pode ser, isso aqui é uma coisa séria. Estamos aqui fazendo a obra de Deus, e não pode ser uma coisa, pum! Ah, vamos lá, acabou. Né? E aí eu disse: não, Jesus, eu não quero contrariar o meu líder, mas também eu preciso de alguma coisa. O líder tem que entrar em ação. Chamei meu grupo, disse: dê a mão todo mundo aqui agora. Dá a mão, começa a orar. Ora para quê? Ora pedindo nuvem, pedindo estrela, alguma coisa, mas não pode chover. Aí começaram a orar. Irmãos, foi eles que começaram a orar, a lua apareceu. Damos continuidade ao culto. Depois ele pregou como deveria pregar. Entendeu? O líder tem que entrar em ação. E tem que incentivar as pessoas a também ter fé. Eu me lembro uma vez de uma senhorinha na igreja. Esses dias eu e minha esposa fomos visitar ela lá. Ela está debilitada agora, não está podendo muito andar. E nós fomos visitar ela. E um dia iríamos fazer a pedra fundamental da igreja lá em Itaguaí. E começou a querer chover, pastor. E de novo, tem que usar novamente aquela fezinha, né? A fezinha. Aí, o povo me resistindo. Pastor, não pode, vai chover, pastor. Vamos lá, gente, que vai chover? Cadê a fé de você? Aí a irmã foi, botou a cara. Olha só, o pastor falou que não vai chover e não vai chover. Vamos todo mundo para lá, gente. A irmã botou quente. E realmente não choveu. Entendeu? Incentivando as pessoas a terem fé. Ousadia. Oh, glória a Deus. No versículo 4 a 5, nós temos aqui uma reverência a Deus na travessia do Rio Jordão. Começar agora a nos rendermos a Deus, a nos santificarmos a Deus. E Josué aqui, né, começa a trazer esse princípio para o povo de Israel. E aqui nós somos ensinados sobre a importância do respeito, da reverência diante da presença de Deus. Porque ali a Arca da Aliança, ela representava exatamente a manifestação de Deus. Quando eles viam a Arca, eles viam ali uma forma de ver a manifestação de Deus. A Arca da Aliança era considerada dessa forma. E também nos ensina aqui a importância da santidade, da reverência e também da liderança que a qual estava na pessoa de Josué. Precisava agora estarem prontos, porque a jornada não era qualquer uma. Ali era apenas o princípio de uma jornada. E toda a nossa jornada como cristão tem que ser jornada de fé. Ninguém anda sem fé. Diz ali o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, não andamos por vista, mas andamos por fé. E a vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. Quer vencer? Então usa a fé. E para poder só melhorar mais um pouquinho a nossa fala aqui, que o autor Hebreu diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Não existe possibilidade nenhuma de agradar. Você quer agradar a Deus? Não quer.
Tenha fé. Confia nele. Quantas pessoas hoje estão dizendo que estão agradando a Deus, mas não tem fé. Na hora do confronto, na hora das dificuldades, na hora da adversidade, elas não têm fé. A desse que falou que é algo impressionante, né? Estava ali orando o Senhor e penso. A fé que essa mulher tem. De acreditar que Deus é o Deus dos milagres. É o Deus da providência. Ah, vai ficar assim? Não vai ficar. Vai nascer assim? Não vai ficar. Não vai. Quem manda é Deus. Quem ordena é Deus. Respeitamos a medicina. Respeitamos a justiça. Respeitamos tudo nesse mundo. Mas acima disso tudo existe um Deus. Glória a Deus, aleluia. Que tem todo o poder. Não entra nessa de querer achar que tudo sobressai. Não, mas eu, particularmente, eu sou o tipo de pessoa que ando pela fé. Aí, literalmente mesmo, né? Vamos lá. No versículo 6 a 8, nós podemos entender aqui que a liderança de Josué na travessia desse rio Jordão. Aqui nos ensina a importância da obediência à vontade de Deus. É importante você observar isso. Que Josué, ele começa agora a dar a diretriz para as pessoas. Ou melhor, Deus orienta ele e começa a dar a diretriz. Ele fala assim, levante, gente. Vamos levantar, sacerdote. Pegue a arca. Se posicione a arca. Porque é ela que vai adiante de nós. Aí levantaram a arca, diz o povo. E Josué, no versículo 7, ele complementa. Aí Deus vai falar de Josué. Hoje, engrandecerei o nome de vocês. Todos saberão como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Para Josué, era crucial. Irmãos, imagine, coloque-se no lugar de Josué. Eu repito, né? Josué dependia agora daquela ação de Deus para mostrar para Israel que Josué estava ali sobre uma ordem divina. Todos nós, você quer ver uma coisa? Lá no seu trabalho, mostre para as pessoas. Como é que você vai mostrar para as pessoas que você é uma pessoa crente ou não? Quando Deus vê milagre na sua vida. Por isso tem que contar. Conte, Deus fez isso comigo, fui na igreja, fui lá, o pastor orou, eu fui lá receber a bênção de Deus, estou abençoado, estou aqui de saúde, firme e forte. E assim vai. Assim vai. E assim por diante. Então vamos lá. Agora no versículo 9 a 13, nós aprendemos que a promessa de Deus, né? A promessa de Deus na travessia do rio Jordão. Aqui nos ensina que sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e conduzir o povo à vitória. Isto é, Deus tem uma promessa para Israel. O que ele falou para Moisés quando estava lá no Egito ainda? Ele falou assim, eu vou fazer esse povo passar e entrar em Canaã. Ele falou para Jacó, quando eles foram para o Egito, na época de José, não, vocês vão para lá, mas vocês vão entrar na terra que eu prometi aos pais de vocês. Vocês vão entrar lá. Você crê que o que Deus prometeu para você, às vezes vai se cumprir? Não crê, porque às vezes a gente demonstra que não crê. Senhor do céu, é isso, é aquilo, não creia, se posicione. Deixa Deus conduzir você. Deixa Deus guiar você. E você vai chegar aonde Deus prometeu para você. Seja o que for, irmão. Seja o que for. Aprendemos uma coisa. Que Deus, Ele pode todas as coisas. Nada pode frustrar a ação de Deus. O poder de Deus, a soberania de Deus. Aqui nos ensina também
sobre a importância da presença de Deus no nosso meio. Se você for ler aqui, você vai ver que Deus do céu, vocês vão entrar lá, e lá tem um povozinho que você vai ter que exterminar eles. E vocês, e no versículo 13 ele fala, quando os pés de o sacerdote levarem a arca de Deus, do Senhor Deus, o Senhor da terra, tocarem nas águas, elas serão cortadas. Gente, como eu falei, as coisas de Deus são coisas meio loucas. Aí eu estou com uma arca e o povo está ali esperando que o sacerdote toque nas águas, para que as águas elas se abram. E o povo estava ali nessa expectativa, aguardando. Quer ver uma coisa? Creia no que o seu profeta fala aqui na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Muitas pessoas estão perdendo bênçãos de Deus porque não querem estar debaixo de uma voz profética do seu profeta. Se ele falar assim, vai acontecer, segure firme, assim, vai acontecer. Creia nisso. Muitos anos atrás, lá na igreja, virou até uma brincadeira, né? E algumas das irmãs até corriam de mim. Irmãos, já viu irmãs correr de pastor? Algumas delas corriam de mim. Por quê? Porque não uma brincadeira, mas a brincadeira virou sério. Aí só, olha, irmã, vem cá, eu estou botando na tua cabeça. Você vai ter filho. Aí a irmã, me quer? Está repetindo, pastor? Está repetindo, não, está abençoado. Irmão, não é que depois a irmã estava grávida. Aí, depois, olha, depois virou uma brincadeira. Não. Aí começa a vem cá, colocar a mão na tua cabeça. Negativo, pastor, negativo. Ficar com medo de eu botar a mão na cabeça das pessoas. Das irmãs lá, para poder não ter mais filho mais. Mas é profético. Eu me lembro uma vez que na igreja ninguém tinha carro. Inclusive eu, né? Aí eu falei assim, irmãos, hoje vamos mudar um negócio aqui. Quem quer aqui ter carro? Glória a Deus. Aí levantou uma turma na frente. Glória a Deus. Ninguém na igreja, irmão Nilo, tinha carro. Todo mundo a pé de bicicleta. Orei. Demorou 15 ou um mês depois, já começaram a comprar carro. É claro que começaram a me dar carona, é claro, né? Aí começaram a me dar carona, porque tem que dar carona no pastor, né? O pastor não orou, pastor. Então vai ter que dar carona pro pastor. Glória a Deus. E hoje todo mundo está abençoado. Até inclusive o pastor hoje, né? Entendeu? Eu fui o último, dos últimos lá que fui comprar carro, né? Eu fui o último dos últimos, mas não faz mal. Mas é assim que funciona. Porque os últimos, né, também foram abençoados, porque eles, por si própria, entendendo uma ação profética, não, é só uma ligação. Ó, preciso que me busque aqui. Já estavam lá em casa me buscando. Né? Aí, preciso que leve fulano no médico agora. Já estavam se posicionando para levar fulano no médico lá. Ah, um dia me cansei, né? Um dia me cansei, mano. Cansei de pedir. Não quero mais pedir mais ninguém para fazer esse favor mais. Senhor, eu quero que você me dê um carro agora para que eu também possa fazer isso. Aí depois me deu o carro. Nunca saia debaixo. Se o seu profeta falou que vai acontecer, creia e receba é meu em nome de Jesus. Até as coisas ruins, ó, não faça isso não, senão vai cair. Vai cair mesmo, cai mesmo. Entendeu? Voz profética, segundo Crônica 20, na última parte do versículo, crede nos seus profetas e prospera. No versículo 14 e 15, nós entendemos aqui, aprendemos que a travessia miraculosa da travessia do Rio Jordão era impossível. Chegam diante do Jordão, no tempo da enchente. Como é que faz isso agora? Só Deus podia fazê-los atravessar aquele rio. E eles atravessaram. O rio se abriu. Ao tocarem nas águas, o sacerdote
o rio se abre, vira uma coluna, não, um muro de um lado para o outro, como aconteceu no Mar Vermelho. E eles passam a pé enxuto. E ali, eles pegam as pedras para poder servir como prova do que eles atravessaram o Rio Jordão. Para finalizar, né? Antes de nós finalizarmos, temos que entender: Deus sempre trabalha nas impossibilidades. E Ele permite que nós chegamos ao caos, ao extremo, para Ele mostrar para mim, mostrar para todos nós que Ele é Deus e sempre será. Para terminarmos, no versículo 16 e 17, o cumprimento da promessa do Jordão se cumpriu. Por fim, a passagem do Jordão também nos ensina a importância da lembrança e a gratidão pelos feitos de Deus em nossas vidas. Amém. Olha o que diz aqui, essa passagem aqui, o versículo 16, na última parte do versículo 16. Olha só. Então o povo passou diante de Jericó. Sabe o que significa isso? Eu fico encantado como Deus permite essa descrição aqui. É como o povo passasse, andasse diante de Jericó, olhasse para Jericó e ali é nosso. Aquilo ali é nosso. E, por outro lado, Jericó. Pode isso acontecer? Como pode isso acontecer? Como pode isso acontecer? Como é que o povo passa e no meio do rio, o rio se abre? Como é isso? Deus mostrando para Jericó a derrota deles. Sabe como aprendemos com isso? Que quando Deus faz um milagre na tua vida, ou você crer no poder de Deus, é como Deus disse assim: olha os demônios, olha para a irmã Desi, olha para a minha filha Desi, olha para a irmã, olha para o pastor Beto, olha para o meu servo Beto, olha! Está vendo lá? Você já perdeu a batalha. Glória a Deus. Irmãos, todo mundo sabe que eu sou um pouco meio noveleiro, né? Vejo novela, né? Não tem vergonha. E eu me encantei com uma palavra no final da última novela que eu vi agora. Eu guardo tudo, irmãos. Guardo tudo, aquilo me arrepiou, fiquei emocionado. E é uma dramaturgia? Sim. É apenas uma apresentação? Sim. Mas o que foi falado nessa apresentação é bíblico e mexeu comigo. Eu escrevi a gente escrever e eu quase esqueci de colocar aqui no escrito da mensagem. O Espírito Santo falou: não coloca isso lá, meu filho, tem que dizer isso lá. E no final da novela, quando o personagem de Satanás ia entrando ali para quando os judeus estavam fazendo festas, os dois anjos param e os anjos falam para si: você já perdeu. Ele disse assim: eu sei. A palavra é exatamente essa. Eu sei que já perdi. Mas isso não impede de curtir cada momento desta batalha. Você sabe o que significa isso? Que Satanás e os seus demônios já sabem que perderam a batalha. Eles estão cientes disso. Ninguém enganou ele. E eles não estão enganados, não. Como muitos falam: não, Satanás está aqui porque ele falou que vai ganhar, não vai ganhar nada. Ele já sabe que já perderam. Mas ele quer curtir com a gente, quer tirar onda com a gente, sabe? Que quando ele nos leva a pecar, ou cometer algum erro, a não amar o irmão, ou qualquer coisa semelhante, ele está curtindo com a nossa cara. Viu? Eu já perdi, mas vou curtir a cada momento para estressar este povo. Chegou a hora de a gente mudar esse jogo. Chegou a hora de a gente mudar isso. Dizer para ele:
Comigo não. Senhor, me enquadra. Eu finalizo, sabe, irmãos, essa palavra hoje, dizendo que eu sempre digo nas minhas mensagens diárias, quando tenho oportunidade, quando caia o momento, a oportunidade, eu falo, só existe uma forma de você vencer Satanás. Só tem uma. Não existe estratégia. Vamos fazer estratégia, irmãos. Vamos fazer assim, 7 dias de monte, 7 dias disso, 7 dias de caminhada. Bota a vela de 3 metros de altura e começa a andar com ela. Deixa ela queimar a mão, porque tem que queimar a mão. Aí vai lá. Não existe nada, irmãos. Para com essa loucura de dizer que existem estratégias miraculosas e outras mais para poder vencer essa pessoa. Existe uma. Nada mais do que isso. Tiago fala de uma forma bem clara para a gente. Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus. Só isso. Sujeitai-vos a Deus. Aí sim, depois que você sujeita-se a Deus, aí sim você pode resistir o diabo. Porque ele não tem poder sobre você ou contra alguém que está submisso a Deus. Porque Josué venceu? Porque ele se submeteu a Deus. Porque os homens da Bíblia venceram? Porque se submeteram a Deus. Abraão levou pancada, ficou 13 anos sem Deus falar com ele. Mas por quê? Porque ele quis fazer as coisas por sua conta própria. Aí Deus coloca de castigo. Coloca de castigo, irmão. Sabia disso não? Deus coloca de castigo. Colocou o Abraão 13 anos de castigo. Depois você ouve Abraão, vamos começar agora, chegou o tempo. Aí Abraão entendeu. Ele entendeu que levou o seu filho para ser sacrificado. Não, você para matar o menino, não mata. O negócio é obedecer a Deus. E assim vai, irmãos. E assim vai. Submeter a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vocês. Não deixe o diabo fugir com vocês. Aprendemos com essa lição hoje. E Deus vai nos dar vitória a cada dia. Amém? Deus abençoe a todos.